Olá, queridos, quero compartilhar com vocês mais um trecho da Palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas e faremos a leitura apenas dos 2 primeiros versículos que diz: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Que Deus abençoe assim a sua palavra. Interessante nós pensarmos que durante o exercício do ministério de Jesus, que durou aproximadamente 3 anos e meio, Jesus sempre foi cercado pela multidão. Jesus sempre foi cercado de pessoas, homens, mulheres, adultos, crianças, ricos, pobres, religiosos, não religiosos, pessoas que de uma forma geral faziam parte daquela sociedade, faziam parte daquele contexto aonde eles estavam inseridos, e quase que todos, sem exceção, ao ouvirem a respeito de Jesus, eles então vinham ao encontro dele, ou iam aonde ele estava juntamente com os seus discípulos. E aqui nesse texto que nós lemos não foi diferente. Jesus Cristo, ele também era muito especulado pelos religiosos da época, que eram os fariseus, os escribas, os zelotes, os saduceus, e todos estes procuravam alguma falha na mensagem de Jesus, na pregação de Jesus, no testemunho de Jesus, para então poder acusá-lo. E então nós percebemos que aqui, nesses 2 primeiros versículos, a gente não vê algo diferente do que tudo aquilo que eles faziam. Eles aqui, em particular, os fariseus e os escribas, eles ficavam indignados, porque Jesus Cristo estava exercendo a sua missão. E qual era a missão do nosso Mestre? Era exatamente aquilo que ele tem feito até os dias de hoje: receber pecadores. Por isso que eles fazem aqui no versículo 2 essa afirmação: Este recebe pecadores e come com eles. Jesus, durante toda a sua missão, ele deixou bem claro de que o que mais importava para ele era a questão dos relacionamentos e não a questão da perfeição. Jesus Cristo não estava buscando perfeição nas pessoas, mesmo porque ele sabia quem eram aquelas pessoas que o cercavam, quem eram aquelas pessoas que o seguiam. Por isso que no Evangelho de Marcos nós podemos ler aqui no capítulo 2, versículo 17, Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes, ou seja, Jesus respondendo aos religiosos: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Os religiosos, eles criticavam Jesus por passar a maior parte do tempo com os excluídos, com as pessoas socialmente, na perspectiva deles, pessoas inaceitáveis. E aí Jesus então, para dar uma resposta a eles, ele trabalha aqui com 3 parábolas. E uma das parábolas citada por Jesus é exatamente esta da ovelha perdida. Nós, como diz Isaías capítulo 53, versículo 6, todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada uma se desviava pelo seu caminho. Assim sempre foi a vida de toda a humanidade. Você andava nos seus caminhos, eu andava nos meus caminhos, mas nós entendemos
de que quando nós encontramos Jesus Cristo, e é interessante nós pararmos para entender e perceber que não basta se encontrar com Jesus. Centenas, dezenas, milhares de pessoas encontraram com Jesus nos dias quando ele estava aqui na terra exercendo seu ministério. E ainda hoje tem pessoas que continuam se encontrando com Jesus. Mas o encontro é o primeiro passo. O que nós precisamos entender é de que quando nós encontramos com Jesus, nós decidimos deixar os nossos caminhos e começar a andar nele, que é o caminho, andar seguindo ele, que é o mestre, andar deixando ele nos conduzir como bom pastor e nós como ovelhas obedientes. Jesus então faz questão de mostrar aqui para aqueles religiosos que além de ele receber pecadores e comer com eles, o seu papel, o seu propósito era exatamente aquilo que está escrito aqui no versículo 7, né? Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O seu papel sempre foi e continua sendo o de chamar pecadores ao arrependimento. Nós percebemos que isso incomodava muito os religiosos e ainda hoje muitos religiosos ficam incomodados. O porquê Jesus recebe pecadores? Por isso que nós ouvimos muitas pessoas dizerem: fulano fazia isso, aquilo, e agora está se escondendo atrás da Bíblia, agora está dizendo que virou crente. Talvez você tenha dito isso. Eu também um dia já disse isso. Eu estava do outro lado e agora eu estou aqui ao lado de Jesus, fazendo a sua vontade. Quando Jesus, certa feita, se encontrou com Zaqueu, ele pediu então hospedagem na casa de Zaqueu. E mais uma vez nós percebemos a indignação dos religiosos que disseram: se este homem soubesse quem era esse publicano e pecador, ele não entraria em sua casa. Mas a dinâmica do reino de Deus, a dinâmica do reino dos céus é completamente diferente. Porque nós sabemos que perfeito é só Ele, que justo é só Ele, que puro é só Ele. Então, quando nós nos damos conta das nossas falhas, das nossas mazelas, dos nossos desvios de caráter, da nossa personalidade inclinada para fazer o mal, nós então reconhecemos, olhando para a Bíblia, olhando para a cruz do Calvário, olhando para Jesus Cristo, de que apesar de nós sermos quem nós somos, é possível sermos transformados pelo poder curador, redentor e salvador de Jesus Cristo. Assim foi com aquele ladrão na cruz. Como já disse, durante os 3 anos e meio do exercício de Jesus no seu ministério, ele foi cercado por pessoas. E na cruz do Calvário não foi diferente. Estavam ao seu lado 2 ladrões, um à esquerda e outro à direita. Um blasfemou, o outro se arrependeu e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus Cristo então disse àquele homem: hoje estarás comigo no paraíso. Esta é a missão do nosso Senhor. Que nós continuemos a anunciar a todos quantos precisarem ouvir a mensagem de salvação, de que este homem, Jesus Cristo, recebe pecadores e come com eles. Por isso nós estamos aqui, porque um dia nós fomos recebidos, um dia nós fomos achados, um dia nós fomos libertos, um dia nós fomos salvos. E agora estamos servindo ao nosso Deus de todo o coração, alma, entendimento e força.
Que você que não conhece a Jesus Cristo possa receber essa mensagem de salvação. E saiba que a sua vida tem jeito, como a minha vida um dia teve jeito, como a vida de todas as pessoas tem jeito. Jesus Cristo recebe pecadores e come com eles. Receba Jesus Cristo no seu coração como seu único e suficiente Salvador, porque Ele quer comer com você, Ele quer ceiar com você e Ele quer fazer em seu coração morada. Que Deus abençoe assim a sua palavra. Que Deus os abençoe e nos abençoe com saúde, em nome de Jesus.